Brasil já tem mais de 207 milhões de habitantes. A última pesquisa nacional de saúde, um levantamento feito pelo IBGE, aponta que desse total, 2/3 de todos os brasileiros dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo o Ministério da Saúde, são cerca de 170 milhões de pessoas. Mas, diante dos problemas enfrentados pelo SUS, cresce o total de usuários dos planos de saúde. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, o país conta com 47 milhões de beneficiários em planos médicos hospitalares. A saúde pública e os serviços prestados pelas operadoras privadas foram assunto de um julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. A saúde em pauta na mais alta Corte de Justiça do país. Você acompanha hoje um julgamento que traz impacto positivo aos cofres públicos, mas também influencia na vida de quem contrata um plano de saúde e das operadoras privadas. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que os planos estão obrigados a ressarcir o SUS todas as vezes em que os seus usuários forem atendidos na rede pública de saúde. Uma decisão que coloca um ponto final no impasse jurídico que se arrastava desde 1998. O ressarcimento é garantido na chamada Lei de Planos de Saúde, a 9656 de 1998. O artigo 32 da lei estabelece que os atendimentos feitos pelo SUS aos consumidores das operadoras privadas devem ser reembolsados pelas empresas aos cofres públicos. Mas, logo após a edição da norma, a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços questionou no Supremo vários artigos da lei, entre eles o que tratava da validade das novas regras para os contratos anteriores à lei. Em 2003, uma liminar foi concedida, impedindo que as novas regras alcançassem os contratos já firmados. A matéria foi pacificada em fevereiro deste ano. E de fato havia, naquela oportunidade da edição da lei, havia sim, comprovadamente, uma tendência das operadoras privadas com o objetivo de alcançar lucro, de direcionar os atendimentos de alto custo para a rede pública de saúde. E aí, portanto, era uma conduta ilícita por parte dessas operadoras. Então, elas tinham, assim, realmente a obrigação de pagar por esses atendimentos. A única exceção que eu faço é com relação às filantropias e às autogestões de saúde, que não têm finalidade lucrativa. A constatação do advogado especialista em direito médico e saúde é endossada pela realidade de muitos pacientes que, mesmo pagando pelo plano privado, precisam recorrer à rede pública. É o caso do servidor público André de Oliveira, portador de uma doença rara chamada Síndrome de Steiner. É uma doença neuromuscular degenerativa congênita. Ela afeta tanto homens quanto mulheres, na verdade mais mulheres, e geralmente ela por gerações. A papelada na mesa, os exames e os remédios revelam que o acompanhamento é complexo. Por exemplo, minha voz, fonoaudiologia, minha função respiratória, que eu tenho muita pneumonia por aspiração, porque a minha glote não fecha por causa da doença, então eu aspiro comida. André é atendido pelo mesmo médico, na rede pública e privada. Na verdade, a rede pública foi indicação do meu pneumologista, porque a rede pública tem um centro especializado em exames musculares. E esse centro trata apenas disso. Então, como é uma doença rara, não muito comum, ele preferiu que fizesse na rede pública, que tem um centro de experiência próprio para a doença neuromuscular. Nos procedimentos mais complexos, ele recorre ao SUS. Os mais simples são feitos pelo plano de saúde. Quando é passageiro, como gripe, alguma coisa assim, pneumonia, que eu tive 4 no último ano, eu recorri de particular. A Constituição Federal de 1988 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Para dar efetividade a esse princípio constitucional, a Carta Magna criou o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele foi implantado 2 anos depois, em 1990, e é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo.
O sistema atende a mais de 207 milhões de brasileiros, sem distinguir aqueles que contam com atendimento privado. É o que aponta o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco Figueiredo. Isso é constitucional, né? O SUS é universal. Um exemplo que eu dou no SAMU, no Sistema de Urgência e Emergência. A ambulância, em qualquer nível de atendimento de um acidente, exemplificando, a ambulância vai e não pergunta para ninguém se a pessoa possui plano ou não. Nós fazemos esse atendimento independente do profissional, porque o SUS ele é universal. O atendimento universal oferecido pela rede pública é elogiado pelo André. O servidor ressalta o bom atendimento de referência. Porque a rede particular não tem todos os profissionais conhecem da doença como a rede pública. O atendimento é mesmo referência em vários casos. Um exemplo muito comum é o transplante de órgãos, que é feito geralmente só na rede pública. Mas com a crise financeira que atinge o país, a saúde sofre com a falta de recursos. Por isso, o secretário do Ministério da Saúde ressalta que, com a decisão do Supremo, a pasta recebe um reforço significativo. O montante devido pelas operadoras de planos de saúde supera os 5 bilhões de reais aos cofres públicos. Parte do dinheiro, que não chegou a ser cobrado, depende de decisões judiciais nas instâncias inferiores da Justiça. Com a decisão do Supremo, as operadoras devem ser derrotadas nesses processos. Nós temos esses números de 5,6 bilhões que estavam em discussão. Só em termos de conhecimento, no último ano foi 1,1 bilhão de reais, esse valor específico para 2017. Desses reconhecidos, apenas 45%. 55% ainda estão em discussão. Então, esses valores são revertidos em políticas de saúde, desde a atenção básica, atendimento hospitalar, assistência farmacêutica, vigilância em saúde. São recursos que vêm para o Fundo Nacional de Saúde e totalmente revertidos para a melhoria da assistência. O Fundo Nacional de Saúde, FNS, é o gestor financeiro dos recursos destinados ao Sistema Único de Saúde na esfera federal. O ressarcimento das operadoras será feito a partir do cruzamento de dados dos pacientes que contam com os planos particulares e são atendidos pelo SUS. Nós temos duas formas de cobrança, que é tanto a IH, autorização de internação hospitalar, como de atendimento ambulatorial. De posse dos dados do Sistema Único de Saúde, há um cruzamento de dados com a ANS de usuários que têm planos de saúde. É feito este cruzamento, onde verifica-se quem tem plano ou não, verificamos o atendimento, é repassado para a ANS, que faz a cobrança aos planos de saúde. O direito à saúde e a responsabilidade do Estado foram temas levantados várias vezes durante esse julgamento. De um lado, os planos de saúde argumentaram que o SUS não deve ser ressarcido porque a saúde pública é uma obrigação constitucional. Por outro lado, o Estado conseguiu demonstrar que a saúde pública não deve custear um serviço pelo qual as operadoras já estão cobrando. Em meio a esse debate está o segmento de autogestão. Ele também é contemplado pela Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9.656, mas seria um modelo diferenciado. O consultor jurídico da Unidas, a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, explica a diferença entre a atuação dessas entidades com as instituições privadas que visam lucro. O segmento de saúde suplementar hoje no Brasil, ele divide-se em algumas modalidades, né? Então nós temos a modalidade de medicina de grupo, que é uma modalidade em que visa a finalidade lucrativa. Nós temos as autogestões, em que são entidades normalmente constituídas sobre o formato de caixas de assistência, fundações ou associações da própria empresa que não oferem lucro, que não visam, né, essa finalidade lucrativa. Nós também temos um terceiro segmento, que é o segmento das seguradoras, né, os chamados seguros-saúde, e nós temos também as cooperativas, normalmente as Unimedes. Então, o segmento de saúde suplementar hoje no Brasil, ele divide-se nessas modalidades e cada modalidade requer um tratamento específico.
A Unidas foi autora de uma das ações no Supremo questionando o repasse dos valores ao SUS. A ação foi julgada improcedente, ou seja, o tribunal não aceitou os argumentos da instituição. Embora a 9656 se aplique a todo o segmento da saúde suplementar, esse dispositivo, que é o artigo 32, ele é taxativo no sentido de que o ressarcimento é devido quando de uma relação consumerista, ou seja, quando há uma relação de consumo. Então, como nas autogestões não há essa relação de consumo, embora a norma seja constitucional, o que o segmento agora caminha é justamente nessa inaplicabilidade do dispositivo. Além da questão do ressarcimento aos cofres públicos, os ministros também declararam constitucional o artigo da Lei dos Planos que obriga as operadoras a submeterem os reajustes contratuais ao aval da Agência Nacional de Saúde. Outra parte da norma, que segue válida, determina que as empresas não podem aumentar o valor do serviço para aqueles idosos que já têm mais de 10 anos de contrato. Nos demais casos, o reajuste a idosos é permitido, desde que esteja previsto no contrato inicial. A pessoa contratou um produto antes da vigência da Lei de Plano de Saúde, em 1995. Naquela oportunidade, a pessoa tinha 40 anos. Ao longo do tempo, veio a lei do Estatuto do Idoso, a 10.741 de 2003. E a pessoa ainda não tinha os 60 anos, foi ter 60 anos agora. Ela está dentro do plano de saúde, como inscrita, ou num sucessor dentro da mesma operadora há mais de 10 anos. Portanto, ela, segundo inclusive a lei de plano de saúde, tem o direito de pleitear a não incidência de reajuste por mudança de faixa etária. Depois do intervalo, você vai ver como foi o julgamento que tratou dessas questões, onde a saúde pública é a protagonista. Um julgamento que envolve o Sistema Único de Saúde, o SUS, e os planos privados. Você vai ver agora como foi a decisão sobre a constitucionalidade de alguns pontos da Lei dos Planos de Saúde, criada em 1998, a Lei 9.656, há 20 anos, vinha sendo questionada na Justiça. O julgamento foi concluído em fevereiro, em uma pauta temática, onde, em um único dia, foram analisados vários processos relativos à saúde. Em um deles, o Supremo decidiu que é constitucional o artigo da lei que impede a variação de preço dos planos de saúde em razão da idade do cliente idoso com mais de 10 anos de plano. O argumento da mensalidade daqueles consumidores que se tornam idosos na vigência do contrato só poderá ocorrer caso haja previsão no contrato inicial, desde que o idoso não tenha 10 anos de contrato. As faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas deverão estar claras, conforme determina o artigo 15, parágrafo único da lei. O artigo 32 foi outro que teve a validade reconhecida pelos ministros. A Corte manteve a norma que determina que o sistema público cobre dos planos toda vez que atender um paciente encaminhado pela rede privada. No Brasil, o Estado tem o dever de prestar saúde. Se ele tem o dever, não se pode transferir esse dever para as instituições privadas, que é o que está sendo feito aqui. Quer dizer, ao invés da instituição privada poder concorrer na iniciativa privada oferecendo a saúde, ela passa a ser obrigada a ressarcir quando um contratante seu exercer o direito que ele tem, pagador de impostos, de ir num hospital público. Muito embora a Constituição Federal, no artigo 196, tenha estabelecido que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o fato certo é que o artigo 197 igualmente estabelece que a execução dessas ações e desses serviços de saúde se dará nos termos da lei, diretamente pelo Estado, ou por terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Portanto, a execução, aliás, a Constituição usa a expressão clara, ela diz devendo a execução. Quer dizer, a execução deve se dar diretamente pelo Estado, ou por terceiro, ou por pessoa jurídica de direito
privado, física ou a empresa. Portanto, há sim uma sistemática estabelecida na Constituição que traz um tratamento específico também para o desenvolvimento dessas atividades por parte de entidades e de empresas. A decisão a favor do ressarcimento aos cofres do Estado foi por unanimidade. O ministro Gilmar Mendes foi o relator do recurso extraordinário, que ganhou repercussão geral e atinge todas as instâncias do Poder Judiciário. E eu estou, então, negando provimento ao recurso extraordinário. Como se trata de recurso em sede de repercussão geral, propõe a seguinte tese. É constitucional o ressarcimento previsto no artigo 32 da Lei 9656, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4 de 6 de 98, assegurados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo em todos os marcos jurídicos. Portanto, eu diria que assegurado a ampla defesa, mesmo naquele período anterior também. Aqui a questão da saúde, apesar de autorizado pela Constituição a iniciativa privada, não é um serviço a ser prestado tão somente visando o lucro. Não é um serviço simplesmente monetário, porque há exatamente esse comando constitucional do bem-estar da sociedade, há esse comando constitucional da saúde. Dentro dessa ideia e analisando o artigo 10, 11 e 12, me parece que não há nenhuma desproporcionalidade. O que ocorre aqui se não houver o ressarcimento, é um enriquecimento ilícito. Recebem a mensalidade, não cumprem a sua obrigação e ainda não há necessidade de ressarcir. E eventuais abusos no ressarcimento, como bem também destacou o ministro relator, vão ser apurados no procedimento administrativo. O ajuizamento dessa ação, considerado esse item, só pode ter ocorrido ante a crença de que a viúva é rica. Mas na atual quadra não é bem assim. E durante o julgamento, que reconheceu a validade do ressarcimento ao SUS, os ministros também falaram sobre a tabela da ANS, que define os valores que serão pagos pelos planos de saúde. Mas como a matéria é infraconstitucional, a Corte não analisou o mérito da questão. Mas essa matéria não foi, vez alguma, decidida nas instâncias de origem. Acima de tudo, ressaltou o ministro Gilmar Mendes que o tema é infraconstitucional. Em tese, pode ocorrer uma fixação que possa assumir um caráter desproporcional ou o fluxo, inclusive, levantou isso. Mas isso é uma matéria que tem que ser discutida eventualmente nas instâncias ordinárias. Eu até, em termos de wishful thinking, eu estou dizendo, desejo que isso seja de forma civilizada, conciliado por parte de operadoras, Anvisa. O próprio parágrafo em questão procura, de algum modo, estabelecer o parâmetro como o mínimo do SUS e o máximo dos valores praticados, que devem, obviamente, dizer respeito ao ressarcimento do serviço. Isso abre uma espacialidade de que é um tema de infraconstitucionalidade e que, de algum modo, alguns parâmetros de razoabilidade se situam na linha do que o ministro Gilmar Mendes acaba de expor. Além da tese do ressarcimento ao SUS, os ministros entenderam que os contratos celebrados antes da edição da lei, em 1998, não serão atingidos com a norma. O Supremo também manteve a validade do dispositivo que impede o reajuste para aqueles idosos que têm mais de 60 anos e já tinham 10 anos de contrato. Na ação referente aos contratos, o relator foi o ministro Marco Aurélio. Verifica-se, mediante a leitura do diploma impugnado, ter o legislador atentado para o objetivo maior do Estado, proporcionar vida gregária segura e com um mínimo de conforto suficiente a satisfazer valor maior, a preservação da dignidade do homem. Nós acabamos de aprovar a constitucionalidade da lei que estabelece os padrões que haverão de ser seguidos depois para a resolução dos casos concretos que se apresentarem à Justiça. Também eu me ponho de acordo com o ministro relator e proclamo o resultado, recurso ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator. Este advogado, especialista em direito médico e saúde, comentou como os idosos serão atingidos, na prática,
lembrou que o STF declarou que os contratos antigos não serão atingidos pela lei de 1998. Os atuais não têm que reclamar, porque eles sabem a regra do jogo. Eles sabem que eles entram antes de 60 anos e quando ele chegar a um determinado momento, ele vai ter um reajuste bem expressivo. Inclusive, muitas pessoas assinam contratos e não leem o que está escrito no contrato. E aí se surpreendem. Inclusive, me procuram para saber, olha, mas eu tive um aumento de 100% no valor da mensalidade, mas é a regra clara que está aqui escrito. Ah, mas eu não tenho condição financeira. Bom, mas aí é outra questão, tá? A gente pode até levar para o judiciário para tentar fazer um escalonamento desse valor e tal, mas que estava previsto, estava. O que nós temos que deixar muito claro para a população é que o Supremo definiu a partir das legislações pertinentes, desde a criação do SUS de 88, como na questão de 98 dos planos de saúde. Eu acho que, neste momento, é uma vitória do entendimento a partir do Supremo Tribunal Federal. O programa faz agora um rápido intervalo e volta já. A decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que garantiu o ressarcimento ao SUS, o Sistema Único de Saúde, toda vez que um paciente que tem plano de saúde for atendido na rede pública. É esse o tema da edição de hoje. O resultado do julgamento foi em fevereiro deste ano e garante o repasse de 5,6 bilhões de reais destinados em melhorias na saúde pública. O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco Figueiredo, acredita que, além de reforçar os cofres públicos, garante a segurança jurídica, já que pacifica a matéria em todas as instâncias do judiciário. É difícil, muitas vezes, o entendimento pelos planos, pelo próprio Sistema Único de Saúde, ficava sempre uma indefinição desse recurso, que qualquer recurso para o Ministério é sempre bem-vindo. Mas o que eu deixo muito claro que era fundamental que o Poder Legislativo e principalmente o Supremo Tribunal Federal definisse essa situação. Então ficou claro que a tese do ressarcimento é uma situação pacificada, ou seja, há um entendimento com todas as críticas por alguns e uma análise de outros, mas ficamos numa definição que o ressarcimento deve ser feito aos cofres públicos, ao Sistema Único de Saúde. É uma novela que se arrastava há muitos anos com relação a essa questão de ressarcimento. Certamente, muitas operadoras, vão desistir das ações que hoje têm e vão passar a fazer esses recolhimentos. Reflexo imediato em cima de quem? Do próprio beneficiário, porque as próximas mensalidades dos planos de saúde certamente sofrerão acréscimo em razão desses pagamentos. O servidor público André de Oliveira, aquele que você conheceu no primeiro bloco do programa, mesmo se houver acréscimo, ele diz que não vai desistir do plano de saúde privado. Ele, que também é usuário do SUS, elogia o atendimento na rede particular e pública. Na verdade, a dificuldade que você tem na rede particular é encontrar profissionais habilitados para tratar aquele tipo de doença. Eu não posso tomar qualquer vacina. Eu fui fazer uma cirurgia, eu tomei a primeira vacina que encontraram. Eu poderia ter parado de respirar e morrido na minha cirurgia. Tem muitos particulares que não se igualam ao Agarram. Independente da crise financeira que se alastrou pelo país, ainda tem um serviço de público de qualidade. A qualidade do SUS foi reconhecida pelos ministros durante o julgamento. O relator de uma das ações, ministro Gilmar Mendes, defendeu mais investimentos e políticas públicas para o setor. Esse mal falado SUS, vilipendiado, a toda hora a imprensa mostra as condições precárias do serviço, ele, de alguma forma, recentemente, Drauzio Varela, o insuspeito Drauzio Varela, dizia foi uma grande conquista em termos de expansão de direitos e de atendimento geral, inclusive esta coordenação. Aqui é um experimento institucional fantástico, ministro Fux. Por quê? Porque se acoplam, coisa que nós não tínhamos experiência naquela separação de serviços. Eu fico extremamente impressionado com o Brasil num ponto curioso e que aparentemente não integra
a agenda mesmo partidária ou político-eleitoral, que é a necessidade de melhoria do serviço público. Fazer mais até com menos. O advogado que atua com direito médico, quando indagado sobre as possíveis soluções, é categórico. Solução é não ter desvio, ter boa gestão, não ter fraude, não ter furto, não é? Ter transparência no dinheiro público, porque hoje ainda há necessidade de se alocar dinheiro para assistência à saúde, mas efetivamente, tá, não poderia ser bem melhor aplicado que é hoje? O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Tchau!